Sejam bem-vindos ao 140 MBA. Eu sou o fundador da Bubox e do Mova Mais. Hoje nós vamos falar sobre vesting. O vesting é um período em que a pessoa, o sócio, fica conquistando as suas ações. Esse sócio normalmente ele entrou na empresa depois que a empresa foi constituída, e ele é um sócio que precisa ficar na empresa durante algum tempo para que a empresa consiga extrair este valor. Por exemplo, um diretor, por exemplo, um conselheiro, por exemplo, até um funcionário com stock options. O vesting ele é o período que você conquista essas ações ou este direito a comprar ações. Como que isso funciona? Por exemplo, um diretor que entra numa empresa para ser diretor comercial. Um dos fatores do pacote de atração dele pode ser ter ações da empresa. Você vai receber um salário, você vai receber comissão como um diretor comercial, mas você também vai receber ações da empresa. Para proteger a empresa, para que aquela pessoa não entre na empresa, pegue, sei lá, 5% de ações e peça demissão no dia seguinte, quando ele tiver seus 5% de ações, um mês depois de entrar na empresa, por exemplo, depois de assinar contratos, porque a empresa ficaria desprotegida, certo? A pessoa pode entrar, o diretor comercial nesse caso, pode entrar na empresa, ficar um mês, assinar todos os contratos, receber seu primeiro salário. Quando ele receber os 5% de ação da empresa, que normalmente vale muitos milhares, às vezes milhões de reais, ele pega e pede demissão. Não gostei e tal, vou embora, mas os 5% de ações são meus. Como que a empresa se protege disso? Através do vesting. E o que o vesting diz? Ele diz que você só vai... Beleza, você vai ter 5% por ser um diretor comercial. Só que isso vai ser num período de vesting de, por exemplo, 2 anos ou 4 anos. São os períodos mais comuns, 2 e 4 anos. Então você só vai ter ações depois de 2 anos. Esse é o período de vesting. Então você entra, por exemplo, como diretor comercial, ganha seu salário normalmente, sua remuneração, ganha sua comissão todo mês, mas... as ações, você não tem elas no primeiro mês assim que assinar o contrato. Na verdade, você vai adquirindo elas ou ganhando direito a elas gradualmente até o fim do período de 2 anos ou de 4 anos, dependendo de qual for o seu acordo com a empresa, com o que tiver escrito no contrato. E normalmente, no contrato de vesting, há também o período chamado cliff. O cliff é o período que você fica sem direito a ação nenhuma. As ações, no período de vesting, elas são dadas gradualmente, ou seja, a cada dia de trabalho, você ganha direito a uma fração daqueles seus, por exemplo, 5% que você acordou por ser diretor comercial. Ao longo de 2 anos eu vou ter 5% de ações. Beleza, mas você vai ter essas ações só no fim do último ano? Não. Por quê? Porque senão aí você como executivo que estaria desprotegido. Porque aí um dia antes de você ganhar suas ações, a empresa te demite. E aí você trabalhou ali aquele tempo todo esperando as suas ações e não teve esse direito. Para que isso não aconteça, cada dia você ganha as ações. Então, cada dia trabalhado você ganha uma pequeníssima fração, e aí se você for demitido no meio do caminho, se você ficou metade do período, você ganhou metade do seu 5%, 2,5%. Se você for demitido 90% do período, você vai ganhar 90% do seu 5%, e assim por diante. Então, a cada dia você ganha um pouquinho de ações. Isso protege os dois lados para que a remuneração seja gradual. Mas, o que aconteceria, por exemplo, para uma pessoa que entra na empresa, fica 2 meses, não curtiu e saiu? Pô, ele ficou como sócio daquela empresa, porque ele ganhou ali aqueles 2 meses de ação. Às vezes é bem pouquinho, mas mesmo esse pouquinho pode causar problemas, porque você vai ter um sócio a mais, uma pessoa a mais para mostrar relatório e tal, uma pessoa que ficou 2 meses na sua empresa. Isso é muito ruim. Então, para isso, há o período de cliff. Ele diz o seguinte: você vai ter 5% de ação ao longo de 2 anos, mas durante os primeiros 6 meses você está em cliff. E o que é o cliff? É esse período que você não ganha ações. Você fica sem ações durante 6 meses, no risco. É como se fosse um período de experiência. Os dois estão em experiência. A empresa e o executivo estão em experiência. E aí você faz o cliff de 6 meses. Depois de 6 meses que passou esse cliff, você veste as ações todas para o passado de uma vez. Então, nos 6 meses e 1 dia, você ganha o proporcional daqueles 6 meses que você não tinha ação nenhuma. E aí, a cada dia, você vai vestindo as ações dia a dia até chegar lá nos seus 2 anos. Então, esse é o período de cliff. O período de cliff ele é como se fosse um período de experiência, onde não há troca de ações. Mas aí, quando acaba o período de cliff, você veste as ações pro passado inteiro que você esteve ali na empresa. E aí, a cada dia, você vai ganhando. Então, se você, por acaso, ficou na empresa ao longo de 6 meses, seu cliff acabou, você assinou e ganhou ali aquelas ações para trás, você pode pedir demissão que você se tornou, você tem aquelas ações para trás, mas as para frente, obviamente, você não vai ter. Então você tem que ficar na empresa ao longo de todo o período para que você tenha a totalidade das ações acordadas. Muito obrigado
mais uma vez, inscrevam-se, compartilhem isso com os amigos, peçam para eles se inscreverem para que eu fique ainda mais motivado. Na caixa de comentários ou no Twitter, mandem suas sugestões de pauta, seus feedbacks, que eu estou lendo tudo, obviamente, e quero melhorar cada vez mais esse conteúdo para vocês. Muito obrigado e até a próxima!